Olá, bem-vindo de volta, prazer falar com vocês, ainda que nessa condição na qual estamos, mas vamos nos adaptando e até de certa forma nos acostumando. E eu queria pensar com vocês um pouquinho sobre o nosso grande desafio de manter a fé entre dois grandes problemas que nós temos, ou dois grandes sentimentos que nós costumamos ter, que é medo e dúvida. O medo está sempre presente, na nossa história, mesmo convicto da sua fé, mesmo crente em Cristo Jesus, confiando que tudo está no controle de Deus, ainda assim nós somos humanos, Não existe, ao meu ver, nenhum super crente. Então, pensar na nossa humanidade é pensar nas nossas emoções. E quando pensamos nas nossas emoções, nós pensamos invariavelmente em medo, porque o medo está presente na nossa realidade. Não são poucas as situações em que a Bíblia alerta, para essa questão do medo. E o meu texto hoje, minha citação bíblica, está lá em João, capítulo 20, a partir do verso 19, logo depois da ressurreição. Os discípulos se escondem, se reúnem em sua residência, seu habitat lá, as portas trancadas. O João, inclusive, deixa claro que as portas estão trancadas e João diz que eles estavam com medo. João estava lá, escreve muito tempo depois, e João relata que os discípulos estavam reunidos em oração, mas com medo dos judeus. E a sequência do texto, que você conhece bem, é a ausência de Tomé. Então, dentro dessa estrutura de texto, dentro dessa organização de texto, dentro dessa fala de João, nós temos aí a fé, que está presente aí, porque eles estão reunidos em oração, mas nós temos também o medo e temos também a dúvida. E o medo, de um certo ponto de vista, ele é uma reação natural. Todos nós temos medo a todo instante sobre qualquer situação, é muito comum, é uma reação natural da mente ter medo. Quando estamos assustados ou levamos um susto, nós temos medo. Logo, não há erro ou acerto, não há certo ou errado em ter medo. Portanto, não há culpa. O medo não deveria agregar culpa, porque ele é uma reação natural de todo ser humano. Como eu disse, nós somos humanos e, como humanos, nós estamos sujeitos aí a nossas emoções e sujeitos, inclusive, ao medo. Mas, por outro ponto de vista, do outro lado, o medo, ele também é limitador, ele também é paralisador, ele também precisa ser encarado, ele precisa ser desafiado, porque senão ele toma uma dimensão muito maior do que ele realmente tem. Haja visto as situações das mais diversas, onde você se sente com medo de alguma coisa, e quando você vai ver do que você está com medo, normalmente é uma coisa pequena e sem oferecer nenhum perigo. O medo, ele maximiza, o medo, ele amplia muito uma realidade. Então, nesse sentido, enquanto mais nos encolhemos, enquanto mais tememos, mais o medo cresce. Sendo assim, a gente precisa sempre considerar esses dois aspectos que existem nos nossos sentimentos, especialmente no medo. Aqui é muito curioso entender duas coisas. Primeiro, que cada um vai enfrentar as suas questões, as suas emoções de um determinado jeito, Não deveria haver uma regra geral nesse sentido de uma pessoa impor a outra como ela deve agir sobre uma situação de pânico ou medo, até porque o medo, em sua grande intensidade, ele vai se transformar em ansiedade, e a ansiedade, quem sofre desse mal sabe como é difícil, como é
complicado gerenciar tudo isso. Mas aqui há uma curiosidade muito dura e difícil da gente até ajustar. Esses discípulos, essas pessoas reunidas, elas estão com medo dos judeus, que são os religiosos, que, imagino eu, pensam eles, se eles crucificaram e mataram Jesus, que é o Filho de Deus, sobretudo, o que poderiam fazer conosco? Então eles têm medo do religioso. Não quero ser desagradável nem mal no meu comentário, mas religioso realmente dá medo, né? Eu sempre tento separar aqui para vocês, e acho necessário que a gente separe hoje em dia a religião da espiritualidade, né? Nem todo religioso é verdadeiramente um ser que desenvolve a espiritualidade, são duas coisas que andam muito próximas, mas não são a mesma coisa em momento nenhum. E aqui os discípulos, eles têm medo dos religiosos da época, que normalmente são as pessoas que se sentem ofendidas, são as pessoas que vão julgar de alguma forma aquilo que é diferente, não aceita o comportamento diferente do outro, não aceita a crença do outro no sentido de que se não for do meu jeito, não será de jeito nenhum. E os discípulos aqui, eles têm medo, eles ficam preocupados, e obviamente que o medo traz aflição, o medo potencializa a insegurança, e não há outro caminho, né? Viver, como eu já disse aqui para vocês, viver é um risco, a vida é um risco. Nós não temos como não correr risco enquanto vivemos. Sempre que a gente fala de medo, é sempre importante também definir coragem, né? E isso aí, qualquer definição que você procurar de coragem, você vai encontrar alguma coisa do tipo, que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é você caminhar apesar do medo. Nesse sentido, eles estão com medo, estão de portas trancadas, e João tem um objetivo em dizer por que eles estão de porta trancada, mas eles estão lá. De alguma forma, eles venceram ali o seu medo. E não há como não ter medo. O medo faz parte da nossa vida. Eu, por curiosidade, dei um Google lá e quis descobrir quantas vezes a palavra não tema aparece na Bíblia. E, por incrível que pareça, ela aparece na Bíblia 365 vezes. É isso mesmo, né? É a conclusão do pessoal que escreve lá, uma vez para cada dia do ano, basicamente, né? De qualquer forma, isso significa que o medo faz parte da nossa jornada, que não há como ter coragem se não tem medo. Então, essa ideia de não permitir que o medo exerça uma influência negativa ou destrutiva sobre a nossa fé, que é também o que está sendo discutido aqui, é muito importante. Você saber que você tem medo, reconhecer que você tem medo, mas saber que ele vai influenciar sim as suas escolhas e as suas ações. Não há como fugir disso, porque a Bíblia fala 365 vezes: não temas, não tenha medo, não temas, sabendo que a nossa jornada é uma jornada temerosa. Não há nenhum erro, nenhum mal. Aliás, se você não temer, você também não confia. Essa é a regra geral, né? É aquelas parcerias do ruim e do bom. A fé, ela existe porque você precisa confiar apesar do medo. Nesse sentido, vale a pena pensar um pouquinho em Tomé, que é apresentado por nós, né, ou pelo menos é olhado por cada um de nós como o mais medroso de todos, ou o mais descrente de todos. Não tenho autorização para defendê-lo, né, mas o faço mesmo assim. Ao passo que está todo mundo reunido, inseguro, vivendo o seu medo e a sua insegurança de uma perspectiva
de se encolher, de se retrair. Tomé não, Tomé sai, Tomé não quer participar daquela reunião por motivos que são deles. O fato é que ele se priva de uma experiência, ele não quer participar daquilo por razões dele, ele prefere não estar lá, ele prefere trabalhar com o seu medo de outra forma, muito provavelmente, e eu sempre gosto de dizer isso, ao passo que estava todo mundo com medo de ser machucado, de ser perseguido pelos religiosos. Tomé não. Tomé sai e vai viver a sua crise sozinho, que é um direito dele, que é uma prerrogativa dele. Com isso ele se priva de uma experiência, ele se priva de uma experiência importante para os 12, que João relata já próximo aos 100 anos de idade, ao escrever o Evangelho. João se lembra daquele dia e fala com uma certa paixão, fala com certo ânimo, vigor, que apesar dele estar com medo, Jesus se põe no meio deles e Tomé não está presente. E Tomé se priva realmente dessa experiência, mas Tomé ganha uma outra experiência. Ele se recusa a acreditar na fala dos seus amigos, ele não aceita aquilo. Isso pode caracterizar dúvida, sem dúvida nenhuma que caracteriza. Isso pode caracterizar uma fé menor que as dos outros? Muito provavelmente, mas eu não sou obrigado a acreditar na sua experiência. Aliás, experiência é uma coisa particular, por isso ela chama experiência. Ela é sua experiência, eu não preciso viver a sua experiência para gerir a minha vida, para construir a minha fé, para construir a minha relação com Deus e a minha história. A experiência ela é individualizada. Os próprios princípios de interpretação bíblica trabalham com isso, né? Não examine a Bíblia à luz da sua experiência, examine a sua experiência à luz da Bíblia. Essa ideia de cada um ter a sua opinião, cada um ter a sua experiência, cada um achar o que é certo e querer impor ao outro porque viveu, viu e experimentou uma realidade, Tomé não aceita isso, Tomé, e duvida sim, duvida disso. E você duvida também. Eu sei que você sofre tanto com medo quanto com dúvida. A diferença é que a sua dúvida é guardada em segredo. A diferença é que a sua dúvida não foi escrita em nenhum evangelho para todo mundo ler e ficar julgando a sua ação. A sua dúvida você guarda para você. Mas eu sei e ouço muitas pessoas, de muitas formas, dizerem: que Deus é esse que me promete uma coisa e não cumpre? Que Deus é esse que diz que vai me dar segurança e não me dá? Que Deus é esse que diz que vai manter o meu filho na igreja e não mantém? Que Deus é esse que fala isso e não faz? Que Deus é esse que permite que meu ente querido morra? Que, aliás, você fica saindo para a rua, pode sair, mas quando o pior acontecer, você não vai: por que Deus? Por quê? Por que isso aconteceu? Deus matou isso, Deus... Não, cada um lida com as suas coisas dentro da sua própria responsabilidade. Então nós sempre digo e sempre direi isso: Deus nos fez gestores da nossa própria vida e da nossa própria experiência. E a diferença entre a dúvida de Tomé e a nossa é que a nossa não é exposta, a nossa não é escancarada, a nossa não é relatada, o que de certa forma é até pior, porque na medida em que ela é escancarada, ela é tratada, ela é conversada, ela é discutida, ela é mexida. Quando você guarda tudo em segredo, uma hora você não aguenta e a dúvida vai minando a sua fé. Não vou discorrer aqui, mas sempre falo isso, que do meu ponto de vista, a dúvida não é algo antagônico à fé, muito pelo contrário. Na minha definição de fé, a dúvida está envolvida, não há mal nisso. E é engraçado isso, né? Que Jesus lida com as pessoas de forma diferente.
Ele lida com cada um nesse contexto de uma situação muito específica. Quando ele entra naquela sala e a razão pelo qual João relata que a porta está fechada, você já sabe disso, é porque Jesus vem no meio deles sem que a porta seja aberta. E aquela porta fechada não seria assim, uma porta com chave, né, de 3 segredos, que seria tão difícil de arrombar por qualquer religioso nervoso que metesse o pé lá, ele abriria. Mas a razão por que a porta está fechada é que João relata que Jesus entra ali e sem que a porta fosse aberta, indicando que ele acabara de ressuscitar e que, portanto, ele tem uma fala especial para aquele grupo que está com medo, inseguro, e ele entra e ele diz Shalom. E eu já disse para vocês e gosto de falar dessa definição, a diferença entre a paz romana, né, a pax, e o Shalom. A paz romana tem a ver com a ausência de guerra, né, com não termos problema e, portanto, estamos em paz, ao passo que Shalom não. Shalom dá essa ideia de paz interior, independente da guerra que existe fora de nós. E seria muito importante se você entendesse e aplicasse isso na sua vida. Ter essa paz, Jesus entra, fala, paz seja convosco. Eles ficam atônitos, Jesus diz isso 2 vezes. De novo ele diz, paz seja convosco. Meio que como da primeira vez eles ficaram meio inseguros, meio assustados, meio abismados. Jesus reforça aquela paz e oferece a eles. E Tomé não está ali, duvida daquela experiência, não aceita aquele testemunho como servindo para ele. E uma semana depois, a mesma reunião acontece e Jesus então tem um particular com Tomé. E Tomé ganha uma coisa que nenhum dos demais ganhou. Tomé ganha uma experimentação pessoal. Tomé ganha uma relação pessoal. Tomé ganha a oportunidade de reconhecer de uma forma muito específica, pessoal e particular, o que aquele Senhor representa para ele. E uma semana depois, e talvez você imagine que Jesus chegou lá com uma cara desse tamanho, falou assim, e aí Tomé, então você não acredita? E eu não, eu vejo um Jesus muito afetuoso, muito carinhoso, muito próximo, muito austero, muito amável, chegando a Tomé falando assim, então Tomé, eu vim aqui falar com você. E Tomé, assustado, Tomé com os olhos arregalados e tomado, né, de uma sensação de paz, e Jesus não diz para ele, né, paz seja convosco, mas ele é tomado por aquilo e Jesus diz para ele, coloca a mão aqui, né, você quer enfiar o dedo no buraco dos pregos e no buraco da lança? E aí Tomé o faz, ou nem o faz, mas reconhece, se inclina e diz, Deus meu e meu Deus, e tem um trato especial, que eu acho que é assim que Jesus trata todos nós. Jesus trata todos nós dentro da nossa crise, dentro da nossa angústia, dentro da nossa relação com os nossos medos, dentro das nossas próprias dúvidas. Jesus não se ofende, entendo eu, quando você se sente duvidando de alguma coisa. A dúvida vai sim reforçar a fé. Jesus vem reforçar a fé de Tomé com aquela experimentação, com aquela experiência, mas ele vem e Tomé ganha alento, Tomé ganha fôlego, Tomé ganha energia, Tomé ganha uma relação especial com ele, e por causa de Tomé existe uma promessa ou uma constatação sobre você, que Jesus diz assim, Tomé, eu fico feliz que você tenha crido porque você me viu, mas muitos ao longo da história terão que crer sem me ver. Esse é o nosso grande desafio. Não force ver Jesus onde ele não está. Aceite isso, que é necessário crer sem ver mesmo. Aceite que os seus sentimentos fazem parte de você. Hoje nós estamos aflitos e inseguros
esvaziados e talvez até emburrados, mas isso não nos desumaniza, isso não nos destrói, isso não desfacela a nossa fé. A fé precisa achar o equilíbrio entre o medo natural que eu tenho, o medo destruidor que existe, né, por ter medo, a dúvida que eu não posso ter, que eu não quero ter, que eu acho que me prejudica, mas é justamente isso que vai dando equilíbrio, é justamente isso que vai dando substância, vai dando densidade, vai tornando a sua fé mais ampla. Eu iria dizer para você, não temas, que é a palavra, não temas mesmo, mas existem esses dois lados, né? É natural que você tema, na medida que você tema, você também confiará. Na medida em que você tem medo, você também tem coragem. Na medida em que você duvida, você também busca a resposta, você também busca ratificação daquilo que você acredita. Se mantenha firme, se mantenha convicto, se mantenha seguro, se mantenha em paz. E lide com o seu medo, lide com sua emoção, com a sua frustração, lide com a sua dúvida, lide com a sua insegurança de uma maneira natural. Não esconda ela de você mesmo, que é justamente isso que vai gerindo algo em nós, que vai fazendo nascer algo em nós para nos tornarmos cristãos melhores, tá bom? Deus abençoe ricamente a sua vida, o seu lar. Esperamos em breve estarmos juntos novamente, mas enquanto isso aguardamos com o coração conectado, tá bom? Fique em paz e até breve.